não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, por exemplo, o fenômeno das religiões. Não é isso? Bom, ou elas expressam algo de um mundo espiritual que transcende a esfera social humana e na qual a esfera social não tem a menor ingerência, né? Ou então não dá para você saber o que é religião e o que é, por exemplo, a economia ou a sociologia. Então, hoje, esta confusão impera no meio social. No máximo, reconhece a existência de uma esfera natural que é distinta da social. Isto, aqueles que ainda conservam um pouco de sanidade na cabeça admitem que existe um treco chamado natureza, mundo natural, o qual não é determinado por fatores sociais. E dentro desse mundo, então, se recorta a sociedade. Eu digo, mas isso basta? Quer dizer que fora da sociedade, só o que existe é a natureza material? Então, vou perguntar o seguinte, existe na estrutura do ser humano algum fator que é universal e constante e, portanto, independente das várias sociedades, das diferenças entre as várias sociedades? Se não existe isso, é claro que a ciência social se torna a ciência abrangente de tudo. Não é isso? Então, a existência daquilo que Edgar Morin, aliás, um cientista social, ele próprio chamou de universais do espírito humano, é uma exigência absolutamente incontornável de qualquer ciências sociais. Se não há universais do espírito humano, que são independentes do condicionamento social e da variação da sociedade e do transcorrer histórico, então a ciência social é impossível. Não é isso? E a própria história seria impossível. Por quê? Porque ela teria que abarcar tudo o que aconteceu. Está entendendo? Então, eu vou lhe dar um exemplo de um universal do espírito humano. As direções do espaço. Todos os seres humanos que já passaram por esse planeta, independentemente da sua nacionalidade, da sua época, da sua linguagem, da sua cultura, etc., etc., nasceram dentro do mesmo esquema das direções do espaço. Para frente, para trás, direita, esquerda, para cima e para baixo. Tem alguma exceção? Então, de cara, nós temos aí um elemento que é absolutamente universal e, portanto, não é socialmente condicionado. Está entendendo? Então, se você pegar, por exemplo, as notas da escala musical. Existem maneiras diferentes de você expressá-las, mas não quer dizer que elas em si mesmas variem. Elas também são universais. A existência universal do próprio fenômeno chamado música. A existência da música depende de alguma instituição social em particular? Claro que não, porque em todas as sociedades que você vê existe algum tipo de música. Claro que numas pode predominar a melodia, em outros o ritmo, não sei o que, pode haver diferença, mas algum tipo de música existe. Outra coisa, o simbolismo do corpo humano. Existiu alguma sociedade onde as pessoas preferissem perder antes a cabeça do que os pés? Nunca. Então, isso quer dizer que uma certa valoração hierárquica
das várias partes do corpo humano é universal. Pode haver pequenas variações, mas em essência ela continua a mesma. Quer dizer, o próprio simbolismo da cabeça, como aquilo que dirige as ações. Houve algum lugar onde a cabeça significasse outra coisa? Um treco que está aí só para adornar os seus ombros? Não tem isso. Então, você tem uma infinidade de códigos simbólicos que são universais, que independem das instituições sociais. E é dentro desse quadro que as instituições sociais se perfilam e se diferenciam umas das outras. Então, isso quer dizer, ou nós temos o conjunto desses elementos formaria o quê? Uma antropologia filosófica. Ou seja, é o conjunto daquilo que nós sabemos sobre o ser humano em geral e que não depende nem de fatores históricos, nem sociais, nem nada, mas compõe a própria estrutura do ser humano. Então, se você some com a antropologia filosófica, então tudo se torna objeto da ciência social. E tudo é explicado como criação da sociedade. O que é absolutamente impossível. A sociedade não criou as cabeças, ela não criou os 5 sentidos, ela não criou as direções do espaço, ela não criou a nossa própria posição no cosmos. Por exemplo, todos os seres humanos sabem o que é Sol e o que é Lua. Não é isso? Então, existem alguns simbolismos, por exemplo, quando associaram o Sol à ideia de consciência, de inteligência, etc., etc., isso é uma instituição cultural? Não, é impossível, só se você não entende que, antes de inventar a luz artificial, quando o Sol estava visível, tudo era visível, quando o Sol sumia, tudo ficava invisível. Essa é uma experiência universal dos seres humanos. Do mesmo modo, existe alguém que sempre viu a Lua com o mesmo formato no céu? Ou a Lua tem 4 fases, ou não é a Lua. Existe sempre uma Lua que fica sempre lua cheia? Não tem. Portanto, isso aqui para o sujeito saber o que é Lua, ele precisa ter acompanhado pelo menos um ciclo inteiro de transformações. E ele saber que esse objeto muda de figura. Todas as civilizações passaram por essa experiência. Houve alguma que escapou? Isso depende de algum fator social? Não. Então, a estrutura do cosmos sensível é idêntica para todos nós. Um conjunto de percepções que nós temos sobre esse cosmos sensível também é estável e não depende das variações sociais. E tudo o que se passa na sociedade humana ocorre dentro desse quadro. Então, se você não leva em conta esse quadro, você jamais saberá o que é a sociedade humana. Porque ela passa a ser tudo na sua imaginação. Então, não é possível distinguir o que é objeto das ciências sociais e o que não é. Ora, então, uma ciência que não sabe sequer distinguir o seu objeto dos objetos das outras ciências, ela não é nada. Ela é apenas uma coletânea de mitos, lendas e historinhas da história da carochinha. Não é isso? Então, existem outros pontos que são enormemente problemáticos, nos quais você realmente não sabe onde termina o social e onde começa outra coisa. Por exemplo, quando Freud disse que a psique humana se divide em id, ego e superego, vamos supor que ele tenha razão, que isso exista mesmo, né? E, bom, isso existe por natureza ou é a sociedade que cria? Alguém sabe? Ninguém sabe. Isso significa o seguinte: até hoje não entendemos uma palavra do que o Dr. Freud disse. E pior, ele também não entendeu direito. Se não resolve este problema, você não sabe do que ele está falando. Então, por exemplo, a existência de um superego, isso é, de um conjunto de determinações e proibições que limita, né,
a ação dos indivíduos. Eu digo, bom, isso é universal. Existe alguma sociedade que não tem isso? Todas têm. Então, podemos supor que, nesse sentido, a estrutura descrita pelo Dr. Freud é universal e não um produto social, não um produto histórico. Não é isso? Por outro lado, nós podemos conceber um superego que seja uniformemente igual em todas as sociedades, ou seja, que impõe as mesmas proibições? Não, as proibições variam conforme a sociedade. Então, entendemos que a estrutura é uma coisa e o conteúdo proibitivo, o conteúdo das normas é outra coisa. Então, só para você ver como esse conceito do superego é enormemente complexo. Né? E o Dr. Freud, em vez de resolver um problema com isso, ele criou um problema, do qual não saímos até hoje. E assim por diante. Vocês já viram esses problemas que eu estou falando tratados em algum lugar? Sobretudo no Brasil. Pode ser que tenha. Sei lá, se for lá na Tchecoslováquia, pode ter um sociólogo que pensou nisso. Mas no Brasil, eles não sabem que esses problemas existem. E eles dão aulas de ciências sociais. Eles não sabem o que é uma ciência social. Eles não sabem que existe um problema da definição da ciência social. E, no entanto, eles estão dando ciência social. Estão dando aula de ciência social. O que eles estão fazendo? Estão repetindo que leram algum livro, o que um professor falou. Então, todo o estudo dele consiste em aprender a falar como o professor falou. E a imitação do professor é que é o verdadeiro assunto do ensino. O que isso tem a ver com a ciência social? Nada. Nós estamos aqui aprendendo, sob o nome de ciência social, a imitar o que um professor falou com o nome de ciência social. E digo, mas e o raio da sociedade? Cadê ela? Então, está entendendo como no campo das ciências, ditas ciências sociais, praticamente tudo está por fazer depois de... Vamos dizer, as ciências sociais dizem que começaram com Emile Durkheim e Augusto Comte, isso é absolutamente falso. Ciências sociais existem desde o tempo de Confúcio, passando por Platão, Aristóteles, etc. Mas dizem que quem começou a ciência social no sentido científico teriam sido esses. Eu não vejo o que eles têm de mais científico do que Platão e Aristóteles, não estou vendo diferença nenhuma, mas convencionalmente. Mas vamos supor que começou com Emile Durkheim. Então, tudo o que fizeram até hoje sob o nome de ciência social foi uma confusão miserável, porque eles não conseguiram demarcar onde termina o objeto chamado sociedade e onde começa outra coisa. Não conseguem fazer nem espacialmente, nem materialmente, né? Que se dizer, não, aqui temos sociedade e natureza. A famosa discussão nature versus nurture. Quer dizer, o que você recebe da natureza e o que você recebe do meio humano. Eu digo, bom, essa distinção certamente é válida, mas por enquanto nós só temos uma distinção de duas palavras, porque não sabemos onde termina uma coisa e começa outra. Por exemplo, qual é o aporte real da hereditariedade na conduta humana? Nós sabemos isso? Até hoje não sabemos. Tem caras que dizem que é tudo. Aquele psicólogo, o Wilson, diz que é tudo. Né? Tem outros que dizem que é nada. Tudo vem de reflexos condicionados, aprendidos. Não é isso? Então, por outro lado, você vê que dentro da psicologia nós temos, por um lado, você tem o Jung, que diz que tudo que existe no universo é psíquico. E do outro lado você tem o pessoal do behaviorismo, que diz que não existe psique nenhuma. Então, que beleza, né? Quer dizer que nós não sabemos sequer se o objeto desse estudo existe ou não. E os grandes nomes da ciência, né? Um diz que existe, outro diz que não existe. Então, eu que estou chegando agora, o que eu vou fazer? Quer dizer que se os mestres estão nesse estado de confusão, como estaríamos nós? Existe alguma escola, e quando você chega lá, alerta você dessa confusão? E digo, se você se sente confuso no meio disso, não é que você é burro, não é que é coisa confusa mesmo. Né? Ninguém avisa isso, todo mundo transmite as suas lições como se fosse certeza absoluta.
É só isso que fazem. Não. Por exemplo, eu estive falando esses dias do negócio das classes sociais. Né? Como é que Karl Marx diferencia as classes sociais? Por um critério muito simples. A relação deles com os meios de produção. Uma classe tem a propriedade legal dos meios de produção. E a outra classe tem apenas a posse legal da sua própria força de trabalho. Não é isso? Então, os da primeira classe contratam os da segunda classe para trabalhar para eles. Essa é a descrição. E quando chega no tal do lumpenproletariado, me dê uma definição econômica de lumpenproletariado. Isso é absolutamente impossível, porque dentro do lumpenproletariado existem os equivalentes das duas classes mencionadas. Por exemplo, eu sou o chefe da gangue de narcotraficantes e eu contrato você para levar a droga para trabalhar para mim de aviãozinho. Então, eu sou o equivalente lumpenproletário do burguês e você é o equivalente lumpenproletário do proletariado. Não é isso? Então, sociólogos que pensam que o lumpenproletariado é uma classe social são 100% analfabetos. Porque Karl Marx jamais definiu o lumpenproletariado como uma classe, muito menos como uma classe econômica. Ele não é definido por traços econômicos, não é possível você descrevê-lo por traços econômicos, porque os traços econômicos dele são a imitação exata da sociedade de classe externa. Eles não são uma classe, eles são uma sociedade de classes dentro de outra sociedade de classes. Vocês assistiram o filme M, o Vampiro do Düsseldorf, do Fritz Lang? Você veja, os bandidos que se reúnem para capturar o estuprador de crianças e julgá-lo, eles não têm um chefe? Tem um chefe, né? E eles não têm os coitadinhos que o obedecem? Então você tem toda uma hierarquia policial militar ali dentro, meu Deus do céu. Então como é que isso tudo pode ser uma única classe? É claro que não. A pertinência ao lumpenproletariado não tem nada a ver com a sua posição econômica, porque a posição econômica depende dos meios de produção e o lumpenproletariado nada produz. Então, quem faz parte do lumpenproletariado? Eu digo, bom, por exemplo, o Pablo Escobar fazia parte do lumpenproletariado. E todos os moleques que trabalhavam para ele também faziam. O Fernandinho Beiramar não é lumpenproletário? Claro que é. E o seu sócio dele, o Manuel Marolando, homem das Farc, também é lumpenproletário. E todos, até o último aviãozinho mais modesto, são todos lumpenproletários. Você pega uma prostituta de luxo, dessa que ganha $10 mil por noite, ela é lumpenproletária. E a velhinha mendiga que está lá pedindo as moedinhas na rua também é lumpenproletária. Então, é claro que o lumpenproletariado não pode ser descrito economicamente, ele é outra coisa. Ele é um conceito jurídico e não econômico. Quantas pessoas percebem isso em todas as faculdades de ciência social no Brasil? Praticamente nenhuma. Porque todos eles aderem à ideia de que o lumpenproletariado é o povo. São os pobres. E são os jovens negros. E são as mulheres exploradas. Como é possível isso? Então, quando, em 1998, o Fernando Haddad propõe o empoderamento do lumpenproletariado, quem vai ganhar com isso? Aqueles que são os donos do resto do lumpenproletariado, evidente. Você não está promovendo uma classe, mas um sistema de classe. Nesse sistema tem dono, tem os caras que mandam e tem os que obedecem. Então, é claro que são os mais ricos, lumpenproletários, que vão ganhar com isso. Isso não era perfeitamente previsível em 1998, quando o homem lançou esse programa e disse que o PT já estava realizando? Era inteiramente previsível. Quem percebeu? Ninguém percebeu. O pessoal da esquerda está achando lindo, porque é o povo, né? São os coitadinhos explorados, os neguinhos assassinados por outros neguinhos da PM, né? Da PM só tem neguinho,
Os pobres só tem neguinho. Então, pronto. Né? Mas, quando um PM mulato mata um bandido mulato, é a classe branca opressora que está matando, né, jovens negros. Então, é claro que isso tudo é uma confusão miserável. E o pessoal da direita, como é que vê isso? Eles acham que tudo isso é comunismo. É esquerda, é esquerdopatia. Eu digo, não. Isso tudo é uma confusão miserável que está na cabeça de todos. Né? E é claro que nessa situação, quem for mais bandido tira mais proveito. E a esquerda, no momento, é mais bandida, então ela sai ganhando. Né? Mas não quer dizer que foi ela que fez tudo isso. Você não vai dizer que Emílio Durkheim era esquerdista, que Augusto Comte era esquerdista. Não, isso aí é a sociologia que nós temos, é essa. Então, vamos dizer, a falta de consciência da dificuldade dos problemas e a falta de uma humildade epistemológica é praticamente a raiz de todos os problemas humanos. Porque a pessoa começa a dar palpite sobre coisas que elas não sabem o que elas estão falando. Então, isso só vai dar problemas. Então, nós estamos em plena ascensão do lumpenproletariado. Ontem eu vi... Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.